O Supremo Tribunal Federal confirmou que o início da licença maternidade em casos da internação do bebê ou da mãe após o parto é a alta hospitalar e não a data do nascimento da criança. A decisão vale para casos mais graves, em que as internações sejam de mais de 2 semanas. Otto é uma criança saudável, tem 3 anos de pura energia. Quem vê assim nem imagina que o menino nasceu prematuro e passou os primeiros 37 dias de vida na UTI. Até os 7 meses precisou de cuidados rigorosos. A mãe, Simone, é servidora pública federal e conseguiu na justiça que o tempo da licença maternidade dela fosse contabilizado apenas a partir da alta hospitalar do filho. Ficou muito mal, ele ficou muito grave nos primeiros dias. Eu também tive que ir para a UTI, eu tive uma hemorragia externa muito grande, né? Então foi assim, o mundo gira, né? A gente fica sem chão. O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade, em julgamento no plenário da Corte, que o marco inicial da licença maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. A medida se restringe aos casos mais graves, em que as internações sejam de mais de 2 semanas. A lei diz que a licença maternidade começa a contar a partir da data do parto. O partido Solidariedade entrou com ação no STF questionando essa regra para o caso de crianças prematuras e mães que ficam mais tempo internadas. A legenda alegou que essa forma de contagem reduz o convívio entre mãe e filho e prejudica o aleitamento materno recomendado pelos médicos. O relator do caso foi o ministro Edson Fachin e todos os ministros do Supremo acompanharam o entendimento dele. A cada ano, quase 280 mil bebês nascem prematuros no país, segundo o Ministério da Saúde. Henri nasceu nessas condições em abril do ano passado. Ele também passou 37 dias internado. Mas a Tatiana, mãe dele, não teve a mesma sorte da Simone. Ela teve que largar o trabalho para ficar mais tempo com o filho, que precisava de cuidados médicos por um período maior que a licença maternidade dela. Eu tive ele no fim de uma pandemia. Então, o que estava ruim, se podia piorar, piorou. Mas, pelo menos, eu tive a questão da assistência de saúde dele, né? E abrir mão do trabalho, porque a gente dá prioridade para os filhos. Não tem jeito, não tem como. O direito social de proteção à maternidade e à infância está previsto na nossa maior lei, a Constituição da República. Isso engloba, inclusive, o período de convivência entre mães e recém-nascidos fora do ambiente hospitalar. Teria me dado uma instabilidade que eu precisaria naquele momento independente de ser pandemia ou não. Eu poderia ter ficado com meu filho, eu poderia ter voltado a trabalhar depois, né? Eu teria tido um período pós-cirúrgico dele, eu teria ficado com ele, né, na recuperação dele. Poder amamentar exclusivamente, a questão de poder acompanhar a introdução alimentar, que são questões cruciais para a vida inteira do indivíduo, né? Até a vida adulta isso vai ter reflexo. O contato com a mãe, né? O vínculo afetivo com a mãe, não tem como mensurar mesmo. Eu sou realmente muito grata e esses 37 dias foram cruciais, junto com os outros 6 meses que eu tive, né? Esses 7 meses e alguns dias, eu tenho certeza que foram determinantes assim, na nossa vida. E vamos conhecer mais detalhes dessa decisão do Supremo que garantiu às mães o direito de que o prazo da licença maternidade só comece a contar depois que ela deixou ou o bebê depois que ela ou o bebê deixem o hospital em caso de internação por complicações após o parto. Em entrevista à repórter Evelyn Araújo, o advogado Fabrício Reis, especialista na área de saúde, deu mais explicações sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Doutor Fabrício Reis, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, colaborando. Doutor, para a gente começar, o que muda na vida de mães e bebês com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Então, na verdade, essa decisão ela traz muito mais qualidade de vida e proteção à infância. Afinal, a licença maternidade, esse afastamento da mãe, ele se dá justamente para que a mãe possa criar vínculos, estar próximo com o seu filho e também estar ali dando a prioridade para a amamentação, para os cuidados. Então, essa diferenciação do início da licença maternidade após a saída do hospital favorece, de fato, a criação desse vínculo e dessa convivência entre mãe e filho. Doutor, qual o procedimento que a mãe tem que
ter nesse caso, já que teve uma alteração, se ela passar de 2 semanas aí da internação, ela tem que acionar a empresa, ela tem que acionar o INSS? Quais os procedimentos para que ela tenha esse direito garantido? Então, para as trabalhadoras que são seletistas, elas só precisam informar no RH da sua empresa. Então, vai ser a própria empregadora que vai entrar em contato com a INSS para poder fazer os devidos encaminhamentos. Já tem algum diferencial para trabalhadoras domésticas e as trabalhadoras que são autônomas. Elas vão precisar entrar em contato diretamente com o INSS para poder requerer esse benefício. Hoje em dia, o contato não precisa ser presencial, pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão. Doutor, quem paga esse período em que a mãe aguarda a alta dela ou do bebê? Então, vai seguir a mesma diferenciação. Então, para as empregadas que são seletistas, o pagamento vai ser feito pela própria empresa, e aí o INSS depois vai fazer a restituição desses pagamentos para a empresa, como se fosse uma isenção tributária. Já a empregada doméstica e também essa mãe que é autônoma, o pagamento vai ser feito diretamente pelo INSS. Só que tem aí mais alguns detalhes. Para a empregada doméstica, o pagamento que é realizado pelo INSS vai ser de acordo com o seu salário mensal. Então, vai ser em relação ao que ela já recebe assinado em carteira. Já para a autônoma, que seja uma MEI, que seja uma microempreendedora, esse valor vai ser de sempre um salário mínimo. Esse benefício vale apenas para as empregadas CLT, vale também para as servidoras públicas? Como funciona? Exatamente. A mãe servidora pública, ela vai seguir os mesmos padrões da mãe seletista, né? Então, ela vai entrar em contato com o setor de recursos humanos do seu órgão que ela trabalha para que ele faça esses trâmites, para que ele entre em contato com o INSS. Então, a obrigação, digamos assim, da gestante é apenas informar ao seu empregado, seja uma empresa ou um órgão estatal, que está grávida e que vai ter o parto em tal dia para poder iniciar esses trâmites entre a empresa, o órgão e o INSS. Os RHs, as próprias gestantes, as mães que acabaram de ter seus filhos, todo mundo precisa ficar atento às novas regras para que façam valer seus benefícios, né, doutor? É importante que elas fiquem atentas e que estejam, de fato, informadas. Assim como também é muito importante que as próprias empresas, os seus respectivos RHs, também tenham esse cuidado de estarem sempre alinhados com essas novidades, com as alterações e com as novas decisões geradas pelo judiciário, muito em especial, né? Para se evitar a aplicação de multa, evitar qualquer problema junto à Justiça do Trabalho. Então, o empoderamento das gestantes é importante para que elas saibam seus direitos, mas também é igualmente importante que as empresas e os empregadores, empresários também tenham essa percepção, essa noção, para evitar ter problemas, né? E evitar, inclusive, justamente ferir um direito dessa gestante. Quando não há o respeito dessa determinação, né? Quando a mãe teve prejuízo ali no salário maternidade, ela não teve esse período acrescentado à sua licença maternidade, o que ocorre, né? Quais sanções podem ocorrer nesse caso? Então, essa mãe seletista, caso tenha esse problema com a empresa que não dê esse direito efetivamente, ou que fique colocando obstáculos, dificuldades, ou impondo algum tipo de regra que não está na lei, ela pode estar em contato diretamente com, seja a Delegacia do Trabalho, seja o Ministério Público do Trabalho, para poder fazer essa denúncia, principalmente se essa prática ela for corriqueira nessa empresa, né? Para ensejar, de fato, uma investigação desses órgãos competentes. Ela também pode buscar o judiciário, pois essa atitude desleal da empresa pode configurar, inclusive, uma rescisão indireta do contrato de trabalho. É como se fosse a justa causa do empregador. Perfeito, doutor Fabrício. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer.